O Exorcista é um livro de 1971, que é aquela mesma história que todo mundo conhece já no filme de 1973. Só que não só o William Peter Blatty, que é o autor, escreveu o livro e lançou um pouquinho antes do filme só, mas ele também participou da adaptação do roteiro para o filme, né? É, que corta algumas coisas e faz o filme ficar, a história no filme ficar um pouco mais objetiva, por assim dizer. E eu tinha muita curiosidade para ler O Exorcista, para saber como é que é essa vibe de terror, tanto que eu peguei 2 livros para ler. Um é o It e o outro é o Exorcista. O It eu ainda não terminei, tem muita coisa ainda para ler, porque o livro é gigantesco. Mas o Exorcista foi uma leitura assim muito boa, muito rápida. Ele tem cerca de 300 páginas e ele é uma história assim que voa. E aí tem algumas diferenças com relação ao filme, no sentido de que a gente vai ter a história aqui mais aprofundada, tanto na relação da mãe com a filha dela, que é possuída, né? Quanto com relação aos personagens secundários. Né? O padre Damian Carras, por exemplo, e o detetive, a gente vai ter uma amizade entre eles. Tem mais coisas acontecendo no pano de fundo, tem um pouco mais de aprofundamento na carreira da mãe, em algumas minúcias, quando a gente percebe que no livro a gente vai ter dúvidas se há uma possessão até o momento final, até o momento onde chega o padre Mary, porque primeiro tudo se confunde com diversos quadros psiquiátricos, né? Já que a mãe da Regan, que é a menina possuída, ela vai procurar algum tipo de ajuda, porque a filha dela do nada, né, entre muitas aspas, tá apresentando um comportamento estranho, e ela é tipo uma menininha ainda, e ela tá com um palavreado às vezes muito rebuscado, às vezes muito agressivo, falando palavrões, e ela começa a ficar tipo de mau humor e essas coisas. Então, e aí, só que os psiquiatras, eles vão pela via médica. E até então, a mãe tá achando que eles vão achar alguma coisa. Mas começa a ter só diagnóstico errado. Errado não, que não é o diagnóstico da Regan. E aí a mãe mesmo começa a ficar desesperada porque a filha não melhora, a filha só piora, a filha tá com uma cara horrível, ela tá falando que tem alguém machucando ela, que tem alguém fazendo alguma coisa com ela, e às vezes a gente pensa até que são alguéms, né, mais de uma entidade, e aí ela vai procurar um padre porque chega um psiquiatra e fala para ela, né, ó, isso daí pode ser sintoma de endemoniamento, já que a gente não acha nada, né, que é aí onde ela vai se encontrar com o padre Damian Carras, para que ele ajude ela. E o padre Damian Carras é uma figura central, e é engraçado que ela vê ele em outro momento, assim, ela fica bastante curiosa por alguma coisa na figura dele, só que ele é uma pessoa que, apesar de passar uma imagem, a imagem de padre, ele tem a fé completamente abalada, tanto pelo lugar de onde ele veio, quanto pela relação que ele tem com a mãe dele. Ele tem a fé dele completamente abalada, e com os estudos dele de psiquiatria, parece que isso dá uma base muito maior para que ele duvide de coisas que que a mãe está começando a acreditar. E a mãe é uma pessoa ateia que não acredita e afins. Então ele vai negar até quase o fim do livro a possessão demoníaca. Ele tem medo de causar mais coisas para a menina e fazer a situação dela ficar pior, né? E aí ele decide meio que fazer assim um teatrinho de possessão, só que ele vai, pede ajuda mesmo
para os superiores dele e eles falam que ele não pode fazer isso sozinho e chamam esse padre Mary e aí o exorcismo vai ser feito de verdade, assim, né? Então a história toda ela é ligada por sentimentos de culpa, por sentimentos de fé abalada ou de descrença, no caso da mãe da Reagan, que não ensinou nada de religião, de preceitos, dessas coisas, de nenhuma religião para a menina. E a mãe mesmo também tem uma certa culpa, porque a mãe é atriz. Então ela, todo momento ela precisa estar mudando de residência. Então a filha não tem uma residência fixa, a filha não tem contato com outras crianças, a filha estuda em casa, para você ter noção. E isso gera, obviamente, alguma coisa. Além de que a mãe da Reagan escolheu a carreira ao invés do casamento, né? Então ela tem essa separação, esse divórcio, e o pai da Reagan, ele é o tipo de pai que não vai nem ligar para a filha no dia do aniversário dela, já que ele mora em outro continente, né? Mas não vai nem ligar, parece que ele realmente é uma figura ausente e a Reagan fica muito chateada com isso, antes dela começar a piorar nos sintomas dela, né? Então você percebe essas tramas de culpa, de medo, de dessas coisas que essas pessoas meio que colocam para si que elas fizeram erradas e coisas de repente mal resolvidas, que vai tudo se juntando aí e que hoje em dia a gente entende como não sendo exatamente um sintoma de endemoniamento, mas que vão desencadear na possessão da Reagan, né? E aí, aqui provavelmente isso já é um spoiler, que tem a parte, né, do exorcismo e que a gente termina, pra mim, assim, é um final extremamente aberto. Porque o padre Damien, ele não acredita até o fim. Ele olha, às vezes, embasbacado para o que aquele demônio está fazendo. E ele, em vários momentos, talvez por medo, ele quer associar a alguma coisa da psiquiatria. Então ela tá, sei lá, levitando, ele vai tentar achar algum quadro, sei lá, na histeria, na esquizofrenia que fariam algum paciente ficar no estado próximo, que era o estado da Reagan, né? E o padre Merrin, que é tipo um antigo conhecido desse demônio que possui a Reagan, é o demônio do Pazuzu. Ele é um antigo adversário, essas coisas todas, e ele vai e ele tem a fé assim muito segura e ele sabe o que ele precisa fazer, ele vai e faz. O problema é que ele é muito velho, ele toma remédio para algum tipo de doença e ele é morto ou morre por causa desse exorcismo, né? Então, sobra só o padre Damien e o demônio que está dentro da Reagan. E aí uma coisa que eu percebo, tendo assistido alguns filmes de terror, é que você sempre tem uma finalização, parte do ritual, para que o exorcismo seja concluído, né? Seja feito da forma mais certa possível. E isso não acontece, porque assim que o Padre Mary morre, o Damien vai desafiar o demônio. Ele fala que o demônio só pega criancinhas, então ele fala para que o demônio possua ele, uma pessoa do tamanho dele. E o demônio vai fazer isso. E nisso tem uma menção de ataque a Reagan pelo demônio possuindo o corpo do padre. E o padre vai meio que resistir a isso, e aí é onde a gente vai ter a segunda perda da história, onde o padre meio que se recusa e ele se joga da janela, sendo absolvido, vamos dizer assim, dos seus pecados, da sua questão com a fé abalada e, e do seu alívio também em não ter feito mais mal para Reagan, né? É uma história assim incrível. Eu não esperava gostar tanto de um livro de terror como eu gostei desse aqui, porque em dados momentos é uma história de investigação isso aqui. Você
Eu, pelo menos, quando eu li, eu também fiquei com a dúvida. Falei, isso daqui não é possessão. Tá tudo, né? Isso tudo pode ser explicado, mas assim, também eu tô lendo em 2025. Em 1973, isso aqui causou apavoro e acusações de heresia no pessoal que foi assistir na época, e foi, assim, absurdamente impressionante. Coisas que hoje eu entendo como caricatas, desnecessárias, na época fizeram, assim, o povo sair se de medo, assim, do cinema. Mas é uma história muito boa, você fica querendo saber no que vai dar, o que vai acontecer, principalmente porque eu assisti O Exorcista há mais de 10 anos atrás. Então, eu não lembrava o que acontecia. Eu só sei que é a menina que é possuída e que ela vai ser despossuída em um momento. Mas eu não lembrava os desfechos, os enredos. E para quem gosta de filme de terror e quer aprofundar na em algumas coisas, eu acho que o filme ele não se explica tanto, porque ele vai direto para o caminho da possessão. Então a gente acompanha a história da possessão. Tem, assim, a questão da dúvida, mas ela é muito menos no filme, né? Então, para quem gostaria de ter algo a mais, assim, o livro é uma ótima pedida. Eu tenho essa edição mais antiga, que é da biblioteca, mas tem acho que uma edição mais nova da Dark Side. Não sei se tem um material diferente naquela edição. Nessa daqui não tem, é só a história, aquele preâmbulo que tem do padre visitando um país, acho que o Iraque, alguma coisa assim, e ele tá fazendo umas escavações ali, ele faz um exorcismo ali também, e ele encontra uma estatuetinha, assim, da cabeça do Pazuzu, né? E aí a gente tem, assim, a gente não entende muito bem o que é esse preâmbulo, mas depois, ao decorrer da história, a gente vai lendo e vai percebendo coisas desse preâmbulo meio que diluídas, explicadas ou com outros significados na, na história, assim, principalmente no final quando ele chega, né? Porque ele chega, o demônio já conhece, você fica, oi, o que está acontecendo aqui? E ele é escalado para ajudar nesse exorcismo de um jeito meio que para mim pareceu suspeito, assim. E ele chega e vai, é como se, ó, eu tenho que vencer esse demônio agora, e é uma pena que conseguir ele não vai, né? Mas ele tenta, assim, é até, assim, comovente ver o tanto que a fé dele é segura, o tanto que ele tem até, talvez, uma segurança exacerbada e vai, assim, talvez com muita sede ao pote e esquece que ele precisa também se cuidar, ele precisa estar forte para ajudar a menina, né? Então é isso, eu vou começar a ficar redundante se eu continuar falando aqui. E é uma leitura, assim, que eu indico muito. Acho difícil alguém não conhecer, embora eu acredito que muita gente ainda não conheça, pelo menos a história que está no livro aqui. Mas a leitura é muito recomendada e quem sabe em breve eu de repente volto aí para comentar do It, que é também uma vibe assim doidona. Que minha primeira coisa assim com o livro do Stephen King, basicamente. Mas papo para outro vídeo.